Opa, tudo bem contigo? Kiara aqui e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar uma página de vendas para um e-book de forma super fácil e sem programar, usando ferramentas completamente gratuitas. Isso quer dizer que você não vai gastar nada para criar essa página? Não é bem assim, eu vou explicar quais vão ser os gastos que você vai precisar ter, mas é muito provável que a maioria de vocês já tenha isso que você vai precisar, que eu vou já explicar o que é. Mas fora isso, a gente vai usar o WordPress e o Elementor, que são duas ferramentas gratuitas que permitem com que a gente crie páginas e sites na internet sem utilizar código, que a gente possa criar apenas de forma visual e arrastando e soltando elementos ali dentro da página. Uma das melhores formas de você vender na internet é você empacotando ali o seu conhecimento em alguma forma, seja num e-book, num curso, e vender ele para as pessoas que precisam daquela informação para resolver algum problema. E o e-book é uma das formas mais fáceis de você fazer isso. Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender a criar páginas para esse tipo de produto especificamente. Você pode até usar esse modelo de página para outros produtos similares, tipo planilha, template, esses produtos mais simples, porque eu acredito que é bem parecido, mas no exemplo desse vídeo a gente vai fazer para um e-book. Tá, e como que vai ser então esse processo? Ele vai estar dividido basicamente em 3 etapas. A primeira vai ser a compra do domínio e da hospedagem. A segunda vai ser configurações básicas que a gente precisa para começar a montar o nosso site. E na terceira fase a gente vai colocar de fato a mão na massa e a gente vai criar essa página usando o método PIA, que eu vou explicar mais à frente, que é planejamento, identidade e adequação. Mais na frente você vai entender por que eu separo dessa forma. É tudo muito simples, é de fato um passo a passo que se você seguir não vai ter erro. E no final a gente vai sair do completo zero até a página pronta para você começar a divulgar e a vender o seu produto na internet. Eu vou deixar a marcação das etapas no vídeo aqui embaixo para você poder navegar com mais facilidade. De repente você já tem a etapa 1 e 2 e aí você já vai pular para a etapa 3 de implementação de mão na massa realmente para criar a página. Então, dá uma olhada aí, vê o que faz sentido para você e vamos nessa. Mas, antes de realmente entrar na parte prática, eu queria te pedir para você dar um like nesse vídeo, se você gostou da proposta dele, e compartilhar para algum amigo que esteja precisando dessa aula. É a única coisa que eu te peço nesse momento, nada mais, é a única coisa que eu peço em troca do que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Mas bora lá, sem mais enrolação, vamos para a etapa 1, que é a etapa de domínio e hospedagem. Como eu falei, se você já tem um domínio, já tem uma hospedagem, você pode pular essa parte e ir mais para frente, mas para quem não tem ainda, eu vou dar uma explicação rápida do que são essas duas coisas. O domínio, primeiramente, ele é o seu endereço na internet, e ele funciona exatamente como um endereço. É através dele que as pessoas vão te encontrar. É o seu nome na internet. As pessoas vão lá digitar o seu domínio no navegador e elas vão poder encontrar o seu site. Esse nome ele vai representar de alguma forma o seu negócio, então também procure pegar um nome que faça sentido e que seja simples, fácil de lembrar, porque isso vai ajudar também as pessoas conseguirem te encontrar mais facilmente. Enquanto o domínio ele é o seu endereço, a hospedagem é, vamos dizer assim, o seu terreno. O terreno onde vai ser construído o seu negócio, as paredes, as estruturas do seu negócio na internet, que no caso é o seu site, é a sua página de vendas. Então, assim como o seu nome e o lugar onde você vai construir o seu negócio, você não vai escolher qualquer um. Não é qualquer um aí que vai ser suficiente, que vai ser bom para você. Então, eu vou já te dizer qual que é a hospedagem que eu uso e recomendo que você use também. Mas uma explicação a mais sobre como que a hospedagem funciona. Então, imagina que o seu site, ele é um conjunto de códigos muito loucos, umas imagens, uns textos, e tudo isso precisa ficar armazenado em algum lugar. E esse lugar é a hospedagem. A gente precisa desse espaço físico mesmo de armazenamento para que os nossos arquivos eles fiquem armazenados. Assim como você precisa de memória no seu celular para salvar suas fotos, para salvar os seus vídeos, você precisa de uma memória em algum lugar para ficar armazenando os dados do seu site. E isso é a hospedagem. Ela não só armazena, como ela também é responsável
por propagar esses dados toda vez que alguém acessa o seu endereço. Essa é a explicação mais simplista que eu poderia dar, mas que eu acho que é o suficiente do que você precisa saber para poder seguir adiante aqui de forma mais didática. A hospedagem que eu uso e recomendo é a hospedagem da Hostinger. Se você comprar a hospedagem da Hostinger usando o nosso link que vai estar na descrição e que você também pode acessar com hostinger.com.br/pnp, você vai ter um desconto a mais e também você vai estar ajudando aqui o canal. Então, nessa página inicial, a gente vê que eles estão com uma promoção da Black Friday. Dependendo do momento que você vai ver isso aqui, pode ser que já tenha passado a promoção e eles tenham ou outra promoção ou volta para o preço normal. Mas, de qualquer forma, eu vou te oferecer 2 cupons na hora que a gente for lá para o checkout. Você pode testar um dos 2, um deles vai funcionar e você vai ter mais desconto ainda nessa compra. Mas rolando aqui a tela para baixo, a gente vê os 3 planos que estão disponíveis na Hostinger. Esse é o preço atualmente na data que eu estou gravando. Vou falar rapidamente aqui sobre esses 3 planos. O plano single é o plano mais barato e ele te dá acesso a um único site, ou seja, você pode instalar só um site aqui nesse plano. Você pode ter até 2 subdomínios aqui dentro. SSL gratuito e proteção Cloudflare também gratuito. Aqui no plano Premium você já consegue instalar até 100 sites, você pode usar até 100 domínios aqui dentro desse plano. Subdomínios ilimitados, SSL gratuito para todos os domínios. E você tem o bônus de ganhar o domínio no primeiro ano de forma totalmente gratuita. Isso se você contratar o plano anual aqui do Premium. O Business ele é semelhante, mas ele te traz mais capacidade de armazenamento e uma capacidade de receber mais visitas mensais, até 100 mil visitas mensais. No caso do Premium são 25 mil visitas mensais e do Single 10 mil visitas mensais. Então tudo vai depender aí também do tamanho do seu projeto. Não recomendo a Single porque ela é um pouco limitada e você deixa de ganhar aqui o domínio. Recomendo você ir para Single só realmente se você estiver bem apertado aí de grana para começar. E se você estiver podendo investir um pouquinho mais, vai na Business, que aí você vai ter mais capacidade de armazenamento, mais capacidade de processamento de um modo geral. Quando você escolher o seu plano, você clica para adicionar ao carrinho. E aí ele nos mostra os diferentes períodos. Para cada período aí você vai ter um desconto maior ou menor. O menor desconto é se você pagar por mês. Esse é o que eu menos recomendo que você pegue. Porque tudo bem, você vai pagar um valor mensal apenas, mas no total de 12 meses, você vai estar pagando o dobro do plano aqui anual, que você vai pagar um único valor e vai ter hospedagem por um ano inteiro. No plano de 12 meses é onde você consegue ganhar o domínio gratuito por um ano, então também tem essa vantagem. E tem outra vantagem, que se você escolher o plano anual de 12 meses e você vem aqui nas opções de cartão de crédito, que aí você consegue pagar parcelado em até 12 vezes. E aí mesmo com os juros do cartão, o valor total vai ser menor do que se você estiver pagando mensalmente, que aí você não vai ganhar o domínio gratuito. Então eu recomendo pelo menos você pegar aí os 12 meses. Idealmente, pega 24 meses, porque um ano passa muito rápido e assim você já fica aí garantido por 2 anos inteiros. E se você quiser pegar a promoção máxima aí, você pega 48 meses, que você estaria pagando esse valor aqui de R$ 575,52 na atualidade, no momento da promoção da Black Friday. Quando você escolher o período, você vai colocar aqui que você tem um cupom de desconto. E aí você vai colocar o cupom, um dos 2 cupons que eu vou deixar aí na descrição, você tenta para ver qual que funciona. Esse cupom que eu apliquei, ele é de 10% de desconto, mas eu acho que ele só vai valer durante esse período da Black Friday. Se você pegar esse vídeo depois que tiver passado a Black Friday, você usa o outro cupom, que ele também vai te dar um desconto, só que de 7%, que também é uma ajuda aqui nesse valor que já está barateado. Daí você clica para enviar pagamento seguro. Eu só não recomendo que você pague com boleto, porque aí você não vai conseguir acompanhar aqui o tutorial. Paga ou com cartão de crédito, e aí você pode pagar parcelado, ou com o Pix, porque aí já vai liberar na hora e você vai conseguir seguir aqui o passo a passo do tutorial. Segundo passo agora, configurações iniciais. Com o seu domínio e hospedagem ativos, o próximo passo é tirar o certificado SSL. O certificado SSL ele é o que dá segurança para o seu site, segurança de dados para o seu site.
tanto vai te proteger em relação aos seus dados, como em relação aos dados das pessoas que acessam o seu site. É ele que coloca aquele cadeadinho quando a gente acessa um site, tem ali o endereço, do lado tem um cadeadinho, e é ele também que torna o endereço HTTPS, quando não tem o certificado SSL, fica só HTTP. E quando é só HTTP, o próprio navegador ele vai sinalizar aquele site como um site não seguro. Isso vai causar uma baita de uma má impressão para o seu usuário, para a pessoa que está ali conhecendo o seu negócio. Então, é imprescindível, se você quer ser levado a sério, se você quer ter resultados na internet, você precisa do certificado SSL e ele é super simples de tirar. Quando você tiver realizado a compra, você vai poder entrar no painel da Hostinger, aqui através dessa tela de login. Vou entrar na minha conta. Daí você vai acessar aqui esse dashboard inicial. Se você tiver comprado qualquer um dos planos anuais, vai aparecer aqui para você cadastrar o seu novo domínio, para você escolher qual que é o domínio gratuito que você vai pegar. Hoje em dia, o SSL na Hostinger, quando você adiciona o domínio aqui dentro, ele já automaticamente faz a instalação do SSL para você. Agora, a não ser que você esteja usando o Cloudflare para poder fazer o gerenciamento do seu DNS, o que eu já ensinei em um outro vídeo aqui, então nesse caso você vai ter que importar o SSL. Aí você vai ter que vir aqui nessa barra superior, SSL, instalar SSL e escolher um dos domínios aqui. Então, por exemplo, vou escolher esse domínio aqui e vou instalar SSL. Daí ele vai dizer que falhou a instalação do SSL justamente porque para esse domínio aqui, para essa raiz desse domínio que eu tenho, eu não estou administrando o DNS aqui dentro da hosting, que eu estou usando o Cloudflare. Então, o que eu tenho que fazer é importar o SSL e aí eu ensino a fazer isso num vídeo que eu também vou deixar no card e na descrição para você fazer. Pronto, com o certificado SSL devidamente instalado, a gente vai agora para a instalação do WordPress e do Elementor para que a gente possa começar a criar a nossa página. Agora, para instalar o WordPress é a parte mais fácil de todas. Você está aqui no seu painel da Hostinger e você vem aqui na barra superior de novo e vai clicar agora em hospedagem. Daí vai aparecer a lista dos domínios que você tem. No caso, se for a sua primeira instalação, se for a sua primeira hospedagem aqui na Hostinger, você só vai ter provavelmente um domínio, que é o que você ganhou na contratação anual. E aí você vai clicar para gerenciar do lado do seu domínio. Aí aqui no meio a gente tem essas opções, gerenciador de arquivos, bancos de dados e por último, autoinstalador. É aqui que a gente vai clicar, que é o instalador automático do WordPress. Daí aparece primeiro de tudo o WordPress, a gente vai selecionar, dei um nome aqui para o meu site e eu gerei uma senha forte aqui com letras, números, caracteres especiais. Recomendo que você faça o mesmo, não escolha uma senha fácil aqui e também mude o usuário para uma coisa menos óbvia, que não seja seu nome, para dificultar, né, caso alguém tente te hackear através da sua senha e login. O menor dos cuidados aqui é você não colocar admin, porque admin é a primeira coisa que eles tentam, que os hackers tentam quando vão tentar roubar o seu site. Então, clicar aqui em próximo, escolhe o idioma para português do Brasil, mantém todo o resto aqui do jeito que está, não precisa mudar nenhuma dessas configurações e clica em instalar. Pronto, ele me deu essa tela aqui agora. Se eu clicar no nome que eu coloquei do site, já vai abrir aqui uma versão inicial do meu site com uma página padrão do WordPress, mas a gente vai começar então a alterar isso aqui. Para fazer isso, a gente vai clicar em editar site e a gente vai entrar no back-end do WordPress. Aqui é o que as pessoas veem se ela acessar o meu domínio. E esse painel aqui de editar site só eu vejo tendo o acesso, né, o login e a senha ou entrando aqui através da hospedagem. Vou clicar aqui no logo do WordPress e ele vai me levar para o painel inicial. Ele vem aqui com um monte de coisa pré-instalada. A primeira coisa que eu sempre faço é vir nos plugins e excluir todos os plugins que vêm pré-instalados, com exceção desse aqui, o Lightspeed Cache, que é um plugin de cache que serve para otimizar a velocidade de carregamento do seu site. Então vou selecionar todos aqui e vou desselecionar só o Lightspeed Cache e vou clicar aqui em Deactivate. Eu coloquei lá o idioma português, mas não entrou, vou já ajeitar isso também.
e vou clicar aqui em Apply. Seleciono tudo de novo e desmarco o Lightspeed Cache. Agora eu vou deletar e aplicar. Se eu voltar aqui no dashboard, já ficou bem mais limpo aqui o meu painel, mas eu gosto de deixar isso aqui ainda mais limpo. Então vou começar fechando aqui essa tela e vou vir aqui em Screen Options, vou desmarcar tudo isso aqui. Não quero que apareça nada aqui na minha tela inicial. Deixa eu voltar então agora para colocar em português, já que não entrou essa configuração. Vou vir em Settings e General e aqui Site Language, eu vou mudar para português do Brasil. Vou colocar a time zone que eu tô. Recomendo que você procure pela cidade, porque aí você não tem que ficar adivinhando qual que é a zona aqui, se é GMT, se é UTC, você escolhe de acordo com a cidade que é melhor. Aqui na formato de data eu vou deixar esse aqui que já tá, formato de hora também, e a semana começa no domingo, né? Eu não sei porque que ele sempre coloca aqui como segunda, e vou salvar alterações. Outra coisa que eu sempre gosto de mudar aqui é em links permanentes, ele vem por padrão essa estrutura aqui de link, que eu acho bem complexa. Eu prefiro deixar só nome do post, porque aí os links eles vão ser construídos da seguinte forma: o domínio principal, barra, e o nome da página ou do post que você tiver publicado. Isso é melhor para SEO, para você ser encontrado nas buscas, e também é melhor para você divulgar o link, para não ser um link cheio de número e de texto. Daí, salvar alterações. Outra coisa que eu faço, eu venho nos posts e eu deleto esse post inicial aqui, que também vem por padrão, o Hello World, mandar para a lixeira. E também apago as páginas, que ele vem com as duas páginas padrão aqui, política de privacidade e sample page. Mover para a lixeira, aplicar. Daí agora eu vou instalar um tema aqui que a gente vai utilizar. Como eu vou utilizar o Elementor como construtor de páginas, eu vou usar o tema do próprio Elementor. Para isso eu venho aqui em aparência e temas. Daí eu clico para adicionar novo e eu vou buscar para o Hello. Ele já aparece aqui e vou clicar para instalar. Eu gosto de usar o Hello Theme, que é o tema do Elementor, porque ele é um tema super leve, que ele não tem muita coisa. Ele é ideal para você construir em cima dele, para você construir com ele através do Elementor. Então, assim você também previne de haver conflitos, principalmente se você usar o Elementor Pro, e assim você se certifica que não vai ter nenhum conflito entre o seu tema principal e o seu construtor de páginas. Vou ativar então aqui por último, e a última coisa agora que eu vou fazer é excluir os outros temas, porque eles vão ficar só sendo um peso aqui morto que não vai ser utilizado para nada, e vão ficar pedindo atualização direto, então não precisa, deixa só o tema que você vai usar. E falando em Elementor, agora eu vou instalar o Elementor aqui. Eu vou vir em plugins, adicionar novo e instalar aqui o primeiro que aparece, Elementor Website Builder, o maior construtor de páginas do mundo com 5 milhões de instalações ativas. #fan. Por último, eu clico em ativar e pronto, já estamos com a nossa base construída. Pronto. WordPress pré-instalado, Elementor instalado. Próximo passo, a gente vai começar a criar a nossa página. E a gente vai diretamente, então, lá para o construtor de páginas e começar a jogar as coisas lá dentro? Não, essa é a pior forma que você poderia utilizar para fazer a sua página. Primeiro, eu sempre recomendo que você planeje, porque se você tiver planejado bem, já vai ser meio caminho andado. Então, por isso que eu recomendo que você siga o meu processo, que é o método PIA: planejamento, identidade e adequação. No planejamento, a gente vai planejar a nossa página. E a primeira coisa é saber do que se trata a página, qual o objetivo dela e quais são as seções, porque toda página ela é basicamente um acumulado, um encaixotamento de seções. Tem uma seção do tipo A, tipo B, tipo C, e você precisa saber qual que é o tipo de seção que vai naquela página que você quer criar, porque já existe um mercado digital aí atrás da gente que já tem um monte de página feita, já tem coisas que dão certo. A gente não precisa reinventar a roda, a gente só precisa modelar o que já se tem feito e construir em cima disso, né? Porque a gente também não vai copiar nada, não vai copiar ninguém. Caso você esteja trabalhando com um cliente, é possível que você
pule essa etapa, porque ele mesmo já vai te dar a copy, já vai te dar a estrutura que a página deve ter. Mas se você estiver construindo do zero para você vai precisar realmente analisar como que vai ser feita a sua página. E se o seu cliente, ele vai te dar a copy, mas ele não fez ainda, se você souber disso aqui, você vai conseguir orientar ele melhor quais seções que ele deve colocar, qual que é mais ou menos a estrutura que ele deve seguir para criar a página. Geralmente, para a página de vendas, eu sigo esse modelo aqui, é o que a gente chama de carta de vendas, que é uma página de vendas normal. Você percebe que aqui não tem um espaço para vídeo, já entra direto no texto. No caso, eu vou colocar o texto e vou colocar uma imagem do lado, a imagem do e-book. Vai ser a primeira seção da minha página e eu vou colocar a maioria desses elementos aqui. Elemento de texto, contextualização do problema, oportunidade, prova lógica, prova social, explicação do método, falar sobre os entregáveis, preço, bônus e tudo mais. Eu vou seguir boa parte aqui desse direcionamento, mas não vou colocar tudo. Também você não precisa colocar tudo. Por exemplo, se você não tem bônus, se você não tem prova social, você não vai colocar. Você vai colocar de acordo com o que você tem. Mas recomendo que você busque colocar bônus e que você colha o mais rápido possível a prova social do seu produto, porque isso ajuda muito a vender. Então, com base aqui nesse guia, eu montei essa página de vendas aqui, essa copy de página de vendas, melhor dizendo, e eu vou ter essas seções aqui. No total, são 10 seções, passando por seção de Hero, onde eu vou apresentar a promessa e uma imagem do produto. Vai vir a parte de texto, parte de depoimentos, basicamente seguindo aquela estrutura que eu mostrei. Então, no geral, eu recomendo que você faça isso também quando você for montar suas páginas de vendas, páginas no modo geral. Você venha primeiro para o papel, ou melhor dizendo aqui, o bloco de notas, e escreva a ideia geral de como que vai ser a página e, de preferência, tenha uma referência de outras páginas semelhantes, de modelos semelhantes. Se você tiver acesso a um guia como esse, vai te ajudar muito. Esse é só um dos GMPs que estão dentro do Superblocos, do nosso acervo de templates. Eu vou disponibilizar ele gratuitamente aqui no link da descrição. Vou dar esse presente para quem está acompanhando esse tutorial. Tá, esse foi o P de planejamento, agora a gente vai pro I de identidade. E a identidade se refere a como que a nossa página vai se parecer, qual que vai ser a cara dela, o design dela. Quais vão ser as cores, as fontes, o tipo de imagem que eu vou usar. É sempre importante você definir essas coisas antes, e aí eu tenho um vídeo mais aprofundado, onde eu falo sobre como escolher as cores para a sua página, mas via de regra. Se você já tem uma marca, você vai seguir mais ou menos as cores da sua marca, ou se você está trabalhando com o cliente, você vai seguir as cores do cliente, e pode ser também que o seu cliente ele queira uma página totalmente nova, com cores novas, e aí você vai fazer um estudo para selecionar essas cores de acordo com o mercado, de acordo com o produto. Enfim, eu ensino tudo nesse vídeo. Com relação às fontes, eu recomendo que você use de 1 a 2 fontes, 3 no máximo. Também as fontes você vai selecionar de acordo com a identidade da sua marca ou a identidade do seu cliente. Se você for criar totalmente do zero, também leve em consideração fatores como o nicho, o tipo de produto, o tipo de comunicação que você quer estabelecer. Uma comunicação mais séria, mais formal, mais contraída, mais moderna, tudo isso deve se levar em consideração. No caso desse projeto, essas são as cores e as fontes que eu vou usar. Eu sempre começo esse planejamento aqui da identidade visual dentro do Figma, porque aí eu coloco a paleta de cores, coloco as fontes bem direitinho que eu vou usar, coloco as logos, tudo num lugar só, para quando eu precisar consultar, eu abro aqui o projeto e tá tudo muito fácil para eu acessar. E em relação às fontes, essas são as fontes que eu vou usar. Então aqui eu estou usando 2 fontes, uma para títulos, que é a Fawang, e uma para subtítulos e textos, que é a Manrope. Daí eu já deixo aqui estipulado qual que é a fonte e em qual momento que eu vou usar ela, como título principal, como título secundário, subtítulo e textos, e eu coloco o tamanho, né? O tamanho que ela vai estar apresentada nos diferentes dispositivos. Então já deixo isso aqui definido, porque eu vou passar esse sistema aqui para o Elementor, e depois que eu fizer isso, vai ficar muito mais fácil de eu trabalhar a minha página, porque eu não vou precisar ficar toda hora
procurando o nome da fonte que eu vou usar, o tamanho, eu já vou deixar tudo estipulado previamente para quando eu estiver usando eu só ir aplicando os estilos. E é justamente isso que eu vou fazer agora, eu vou passar esse sistema aqui de design para dentro do Elementor, para dentro do meu WordPress. Começando aqui pelo logo. Se eu abrir o meu site aqui do lado vai aparecer esse ícone desse globinho aqui e eu consigo mudar isso, é o chamado Favicon Icon. Eu vou usar isso aqui como meu Favicon Icon. Para mudar, eu posso ir em personalizar, identidade do site e aqui eu posso vir em selecionar ícone do site. Subir aqui a imagem que eu salvei lá do Figma, vou selecionar ela, inserir, pular recorte e publicar. Então, quando eu abro o meu site agora, aparece o meu Favicon aqui do lado do nome. Agora, para aplicar o sistema inteiro de design, eu vou voltar no painel inicial, vou vir em páginas, adicionar nova, vou dar um título aqui para a página e vou colocar para editar com Elementor. Daí eu vou vir aqui nesses 3 tracinhos do lado do logo do Elementor e vou clicar em configurações do site. A primeira coisa que eu vou configurar são as cores padrão. Então, vou clicar aqui em cores globais e eu vou copiar o código dessas cores aqui. Então, aqui a minha cor primária vai ser essa. Pronto, adicionei as minhas cores principais e as cores adicionais aqui em adicionar cor. E eu renomeei elas aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Vou clicar em atualizar. E já você vai ver como esse trabalho inicial, que pode ser um pouco chato, vai ajudar na produtividade quando estiver desenvolvendo a página. Vou voltar aqui nas configurações e agora eu vou configurar as fontes globais. Então, a minha primeira fonte é a fonte de título principal, 56 pixels, Fawang. Secundária é a Fawang 38 pixels. Acho que já deu para pegar a lógica da coisa, vou acelerar e vou adicionar as outras fontes aqui. Configurei as fontes e os tamanhos na versão do desktop. Agora eu tenho que configurar o tamanho para a versão mobile e tablet. Vou começar pelo mobile. A fonte vai ser a mesma, o que vai mudar aqui vai ser só o tamanho. Que eu vou pegar então aqui o meu arquivo como base. Mesma coisa agora para a versão tablet. E aí pronto, eu coloco para atualizar. Beleza, agora vamos para a parte de adequação, de implementar de fato o nosso design. A gente vai tirar essa copy do papel e transformar ela numa página bem bonita e que vai converter em muitas vendas. Para facilitar a nossa vida, a gente vai usar templates. E aí a gente vai pegar esses templates e vamos adequar. Por isso que a fase se chama adequação. A gente vai adequar estruturas que já estão prontas para a nossa realidade, para o que a gente precisa. Você pode usar os templates que você quiser, você pode buscar em qualquer fonte. Inclusive, eu já tenho um vídeo sobre como encontrar templates gratuitos, vou deixar aqui no card. Mas, via de regra, o próprio Elementor, ele vem com alguns templates gratuitos ali disponíveis dentro do construtor de páginas. E nós também temos o nosso acervo de templates aqui do canal que a gente criou. Vou deixar o link na descrição para você dar uma conferida e dar uma olhada em tudo que tem lá. Para os propósitos desse vídeo, a gente vai usar os templates do nosso acervo de templates, que eu vou colocar o link na descrição, mas você pode usar qualquer plugin de template. Entendendo aqui o processo, qualquer template vai funcionar para você. Mas claro que eu recomendo os templates aqui do canal, que são muito bonitos, você vai ver algum deles, e eles já são totalmente otimizados para páginas como essa que a gente está criando. Mas beleza, se eu voltar aqui para a copy então, eu vou ver que na primeira seção eu vou ter um texto e uma imagem, vai ser a minha seção de Hero. Então eu vou vir aqui na pastinha de templates. Como eu falei, o próprio Elementor tem algumas opções aqui, você pode vir em blocos e procurar aqui pelo tipo de seção. Então, por exemplo, você iria procurar uma Hero aqui. E você pode selecionar uma das opções gratuitas que tem aqui. No caso, essa aqui é uma opção gratuita legal que você poderia colocar. Eu vou pegar um, então, do nosso acervo de templates. Vou vir em importar, selecionar arquivo e vou procurar aqui uma Hero. Vou dar uma olhada nos prints. Eu vou escolher esse Hero 4 aqui, então. Vou sair da parte de prints, vou voltar aqui e escolher o arquivo JSON com o nome correspondente, Hero 4.
Vou abrir e vou inserir. A próxima seção é uma seção de texto. Vou voltar na pastinha e vou procurar por uma seção de texto. Vou pegar esse texto 2 aqui e inserir. As seções elas têm estilos diferentes e tudo bem, eu não vou mexer em estilo agora, eu vou só colocar todas as seções uma embaixo da outra. Depois eu vou colocar o conteúdo e aí sim eu vou mudando os estilos, vou trocando as fontes, vou trocando as imagens, que aí já é a parte de finalização. A terceira seção aqui vai ser uma seção de depoimentos, então volto aqui na pastinha, depoimentos, vou ver aqui os prints. Vou escolher esse aqui, depoimentos 4. Perceba que se você estivesse usando os blocos aqui do próprio Elementor, você também tem as opções aqui similares. No caso seria testemunhos aqui. Você escolheria uma dessas opções que estão aqui, as que estão gratuitas, né? Se você não tiver o Elementor Pro. Vou colocar as demais seções aqui e depois eu volto para poder colocar o conteúdo. Pronto, adicionei todas as seções aqui. Tá uma grande confusão de estilos e tudo bem. Eu vou começar a padronizar isso aqui tudo depois que eu colocar o conteúdo. Mas de cara eu já vou dando uma observação, que é como essas seções elas têm estilos diferentes, elas provavelmente vão ter também larguras diferentes. Então é bom você se certificar de que você vai usar a mesma largura em todas as seções, para que o conteúdo ele não fique mais largo em alguns blocos e mais estreito em outros, porque isso não contribui para a harmonia e não fica legal a sua página como um todo. Por padrão, eu gosto de usar 1140 pixels de largura nas minhas seções. Vou copiar e vou colar em todas as outras que não tiverem assim. Como eu estou falando de uma landing page, uma página de vendas, eu vou esconder aqui esse título e o rodapé que está aparecendo aqui. Para fazer isso eu venho em configurações, layout da página, Elementor Canvas. E pronto, esse é todo o ajuste que eu vou fazer na parte de estilo por enquanto. O meu próximo passo agora vai ser inserir o conteúdo aqui dentro. Uma dica que eu dou para quem tem uma certa dificuldade de escolher as cores, definir as fontes e tem uma certa insegurança, se você não conseguir fazer isso agora, por enquanto, você pode pegar o estilo de uma dessas seções aqui e aplicar para todas as outras. E aí você vai escolher de acordo com o seu gosto, de acordo com o produto que está sendo oferecido. Então, agora que eu já incluí todos os blocos, eu vou colocar o conteúdo aqui dentro. Então, vou vir, por exemplo, aqui nesse texto e eu vou colocar nesse texto aqui de baixo, porque aqui em cima eu vou colocar o nome do e-book. E aqui eu vou mudar o texto do botão. E não vou colocar nenhum link agora, eu vou deixar essa parte para depois. Eu vou colar o texto aqui no restante da página e eu não vou me preocupar ainda com estilo. Eu vou só copiar e colar o texto aqui dentro. Aqui eu cheguei numa parte que é o Infobox, onde eu vou estar apresentando o método. E o método tem 3 passos e o Infobox que eu coloquei tem 4 colunas. Então o que é que eu faço aqui? Eu preencho as 3 que eu preciso e eu passo o mouse aqui em cima da última coluna, clico com o botão direito e excluo. Aqui em cima também eu só tinha um título, eu não tinha esse subtítulo. Eu só vim aqui nos widgets, puxei o texto e joguei aqui dentro. Aqui nesse bloco de lista de pontos, eu venho inicialmente com 4 linhas, mas eu preciso aqui de mais 3. Então eu venho aqui, passo o mouse em cima da seção interna, clico com o botão direito e coloco para duplicar. Vou duplicar então 3 vezes. Pronto, inseri toda a parte de texto aqui agora. Vou começar então a estilizar isso aqui, padronizar esse estilo. Nesse momento você tem 2 opções. Usar a identidade visual que você mesmo criou para o projeto que você está trabalhando. E aí você vai ter feito do jeito que eu ensinei, estabelecendo as cores globais, estabelecendo as fontes que você vai usar e em quais momentos. Ou você pode pegar o estilo de uma dessas seções e aplicar em todas as outras. E como que você faria isso? Você viria, por exemplo, aqui nesse título, copiar. E aí você vem em outro título de outra seção e coloca colar estilo. E aí você teria que fazer a adequação para a cor, que no caso ele copiou também a cor e a cor coincidiu com a cor desse fundo aqui.
Então, eu poderia pegar, por exemplo, a cor de fundo dessa seção, estilo, copiar aqui essa primeira cor e vir aqui no meu título, colar na cor do texto. Mas a gente vai seguir, então, a identidade visual que eu criei para essa página de vendas. Então, começando aqui pelo título principal, que é o título mais importante dessa página, eu vou vir em estilo, tipografia, e eu vou selecionar aqui primário. Vou vir aqui no subtítulo e eu não vou mudar, eu vou deixar do jeito que tá. Ele tá pegando o estilo do texto, eu vou deixar como tá, eu vou só mudar a cor. Eu vou colocar esse secundário aqui. Na cor do título principal, eu vou colocar a minha cor de acento e na cor do botão, eu também vou colocar a minha cor de acento aqui em tipo de fundo, cor de acento, e no hover, que é a cor que vai ficar quando eu passar o mouse em cima, eu vou colocar a minha cor de acento mais clara. Dá um efeitozinho discreto quando eu passo o mouse. Cor do texto eu vou deixar primário nos dois momentos. E a tipografia do botão vai ser a tipografia de texto. Só vou aumentar um pouco a espessura dessa fonte. Vou colocar em 600, 700. E vou diminuir um pouquinho, vou deixar tamanho 16. A cor da seção eu vou mudar também, vou selecionar ela através dessa alça de cima. Vou vir em estilo e vou colocar essa cor primária. Deixa eu testar aqui essa outra cor de texto. Achei que ficou melhor, ficou mais escuro e destacou mais os elementos. Agora eu vou só fazer um teste aqui, eu vou testar uma outra cor para esse botão. Eu vou vir aqui na cor e vou colocar acento mais claro e mudar a cor do texto para a cor do secundário. E eu vou diminuir a espessura, eu vou colocar semi-bold. Vou aumentar o espaçamento entre as letras. No hover também, vou colocar o acento mais claro. E aí eu só vou clicar aqui na cor e vou puxar um pouquinho para baixo para ela ficar mais escura quando eu passar o mouse em cima. No caso, também tenho que mudar a cor do texto. Então, perceba que tem uma parte também de experimentação. Você vai estabelecer as cores, mas você vai vendo o que dá mais certo, o que fica mais bonito na página. Aqui eu vou deixar essa imagem que tá, depois eu vou mudar. Vou primeiro mexer em toda a parte do estilo, adequar aqui o estilo para ficar harmônico em uma coisa só na página toda, e depois eu vou me preocupar com as imagens. Segunda seção aqui, vou selecionar o título, estilo, tipografia, selecionei o secundário, texto, tipografia de texto. Eu vou só tirar aqui esse padding que eu tô vendo que tem um espaçamento a mais aqui dentro do texto que eu não quero nesse caso. E a cor da seção vai ser essa cor secundária. Agora a cor desse título aqui vai ser o acento e a cor do texto vai ser a cor que eu estabeleci para texto. Aqui eu vou mudar a cor da seção, vou colocar a cor secundária também. Esse texto aqui eu vou deixar no estilo de texto mesmo. E eu vou só fazer uma transformação aqui e deixar tudo em maiúscula. A cor vai ser a minha cor de acento. E o nome aqui do e-book vai ficar na tipografia secundária e nessa cor primária. Agora aqui as caixas dos depoimentos. Vou clicar na primeira. Vou vir em estilo. Conteúdo. Conteúdo seria esse texto maior aqui. Tipografia vai ser texto. Vou diminuir para 16 e a cor vai ser a cor de texto. O nome, tipografia, subtítulo e o título, que seria aqui jornalista, eu vou deixar texto. Vou voltar no nome e eu vou diminuir um pouco, de 28 para 24, 20 e vou aumentar a espessura. A cor do nome vai ficar o primário e o título, acento. Agora essa cor de fundo aqui. Vou vir em avançado, fundo, e eu vou selecionar o secundário. Na borda eu vou colocar a cor primária. Só que eu vou diminuir um pouquinho a opacidade para ela ficar mais discreta, a cor da borda. Vou colocar um arredondamento, porque eu acho que esse quadradão, ele não combina tanto com o estilo aqui dessa página, com a linguagem que eu quero passar aqui nessa página. Eu quero passar um ar mais moderno. A própria escolha da minha fonte foi uma fonte que traz esse ar de modernidade, essa fonte principal aqui. Então, acho que se eu colocar um arredondamento aí
nessas caixas eu vou combinar melhor com o estilo geral da página. Então, vou botar aqui 20 de arredondamento. E na sombra do bloco, eu vou clicar aqui, tá essa cor rosa aqui, eu vou puxar para preto e eu vou fazer outras alterações aqui. Vou colocar um borrado, vou aumentar ele aqui no vertical e diminuir no horizontal. Vou diminuir também o espalhamento. Quero que fique só uma sombrazinha bem levezinha. E agora eu vou só alterar a opacidade aqui da cor, que aí ele vai trazer esse efeito da sombra. Para ficar ainda melhor aqui, eu vou mudar a cor do fundo novamente. Eu vou puxar ele um pouco mais para o branco e a borda eu vou deixar ainda mais clara. Ficar bem discreta, quase invisível. E eu vou voltar aqui no texto e vou diminuir um pouquinho. Então você perceba que os blocos eles são muito úteis porque eles já vêm com a estrutura pronta, mas eles são muito flexíveis para você adaptar ao estilo que você quer. Então você consegue quase que completamente alterar aqui esse visual para deixar ele do jeito que você deseja, para comunicar o tipo de coisa que você quer comunicar através do design. Beleza, uma vez que eu ajeitei uma dessas caixinhas aqui, eu vou ajeitar cada uma das outras manualmente? Não. Existe uma forma muito mais simples, que é vindo aqui em cima da caixa, clicando no botão direito e clicando em copiar. Aí eu vou na outra caixa, clico com o botão direito novamente e clico em colar estilo. Mesma coisa eu vou fazer com as outras. Maravilha, então próxima seção, a seção onde eu falo sobre o método. Vou mudar aqui a cor de fundo, ele tá um degradê, eu vou voltar para o clássico e vou mudar aqui para minha cor de texto. Título e subtítulo, mesmo processo. No decorrer da página eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz nas seções iniciais. Então eu vou dar uma acelerada aqui nessa parte de estilo, aí eu volto para comentar outras coisas e produzir as imagens que vão dar uma outra vida, uma cara nova aqui para essa página. Beleza, então já ajeitei aqui toda a parte de estilo. Ficou dessa forma aqui a página. Uma observação que eu mudei aqui essa segunda seção, estava com fundo claro, eu mudei para o fundo mais escuro. Coloquei um degradê aqui da cor primária, que é essa cor que já está aqui. E a cor de texto, que é uma cor mais escura. Daí, aqui embaixo, eu também coloquei um degradê no fundo aqui dessas colunas. No degradê eu utilizei a cor primária e esse azul mais claro aqui, só que eu puxei para uma tonalidade mais escura dele. E no hover eu tenho basicamente a mesma coisa, só que uma posição diferente. Você vê aqui que ele está no 180 graus e aqui no cor normal ele está a 230 graus. É isso que dá esse efeito aqui ao passar o mouse. Daí aqui nessa seção eu adicionei mais um botão, porque só tinha um único botão aqui em cima. Poderia até ter adicionado mais um aqui embaixo dos depoimentos, também ficaria bom. Inclusive eu vou fazer isso agora. Vou vir aqui em copiar e vou jogar aqui dentro. Só que ele entrou dentro da coluna da seção e eu quero que ele venha para cá. Fica mais fácil se eu for pelo navegador. Clicar no botão. E eu quero ele embaixo dessas seções internas aqui. Então, vou puxar por aqui. Pronto. Já fica aí também a lição. Se você não conseguir encaixar um elemento só arrastando aqui dentro do painel, você pode ir pelo navegador, que você já consegue mais facilmente. E aqui embaixo eu coloquei a seção de bônus. O detalhe aqui eram 3 colunas aqui, eu deixei 2 e aí isso desconfigurou a imagem padrão. E aí o que eu fiz também? Eu coloquei esse efeito aqui arredondado, né? Do arredondamento, tanto na imagem quanto no conteúdo aqui da coluna. E aí eu vou então só copiar e colar estilo. E aqui na coluna copiar e colar estilo. Aqui na coluna geral eu vou soltar aqui também essa margem e colocar aqui o alinhamento da coluna, o alinhamento vertical para superior. E aí eles vão ficar um ao lado do outro. Outra observação é que aqui embaixo eu mudei também a largura dessa seção. Como eu falei, geralmente eu coloco 1140 pixels. Aqui eu deixei 800 pixels para ele ficar mais estreitinho aqui no meio.
e nas outras sessões eu não fiz nada de demais. Agora vamos então para a parte de adicionar as imagens. Aqui nessa primeira imagem eu quero colocar uma mockup do e-book. Se você não sabe o que é uma mockup, é basicamente isso aqui, é tipo uma representação de como seria aquele e-book fisicamente, para dar uma sensação mais palpável do produto. Aqui eu vou colocar uma imagem que represente o problema que esse e-book, que o conteúdo desse e-book resolve. Aqui vai ficar essas fotos aqui mesmo. Aqui eu quero colocar um ícone com o número 1, número 2, número 3. Aqui vão ser as fotos, as imagens que representam os 2 bônus. E aqui por último uma foto do especialista, que aí também não tem muito segredo. E aqui em cima da headline eu vou colocar a logo que também está faltando. Começando então pela logo, que eu já mostrei qual que é. Eu tenho uma versão para fundo branco e aqui uma versão para fundos mais escuros. Vou usar essa, portanto. Vou puxar uma imagem para cá para dentro e escolher a imagem. Subir ela aqui no meu computador, vou inserir mídia e vou diminuir bastante aqui o tamanho dessa logo. Vou deixar em 25 pixels, alinhamento à esquerda, e vou colocar uma margem inferior de 20 pixels. Vamos agora então para a mockup. Eu gosto de criar as minhas mockups aqui nesse site. Ele é totalmente gratuito e você pode escolher entre os vários estilos aqui que ele oferece. Só basta então selecionar o modelo que você quer. Vou selecionar esse aqui, clicar em Next e colocar a capa do e-book e a capa do livro aqui. Para fazer a capa do e-book, eu vou usar aqui o Figma novamente. Vou afastar aqui para o lado. Vou vir aqui no jogo da velha para criar um novo frame. Vou escolher aqui o A4 e ele já criou o frame para mim. Daí eu vou abrir aqui o Unsplash, que é o site de fotos que eu costumo pegar as minhas imagens. Fiz uma busca aqui por desktop e coloquei na orientação retrato, que seria a foto vertical. E vou selecionar essa foto aqui. Daí o que eu faço, eu puxo a imagem da pasta que eu salvei, venho aqui no navegador e solto ela aqui dentro. Puxo ela para o frame que eu quero, até ela entrar aqui. Logo diminuir o tamanho, vou clicar em Shift e arrastar para baixo. Pronto, já encaixou. Vou clicar no Shift e vou diminuir mais. Quero deixar ela mais assim centralizada. Ctrl mais para poder aumentar aqui o zoom. Agora eu vou colocar uma sobreposição aqui, um filtro. Vou clicar aqui nas formas, vou selecionar o retângulo. Estou criando um retângulo que pega todo o espaço da folha A4. E aqui em Fill eu vou escolher a opção de linear, que vai ser um degradê. E ele automaticamente já pega aqui embaixo as cores do meu documento, que são as cores que eu estabeleci para a identidade visual. Então aqui na cor de cima eu vou colocar esse azul quase cinza aqui. A cor da outra ponta eu vou escolher o azul mais escuro. E aí o que eu faço então é diminuir a opacidade, para que eu consiga ver a imagem. Agora eu vou colocar o título do e-book. Então vou vir aqui no T, clicar aqui dentro da imagem, escrevi o nome aqui da promessa e estou centralizando esse texto. Vou colocar ele um pouco maior, vou colocar no tamanho 72 e vou centralizar. E a cor desse texto vai ser o laranja. Eu vou colocar o logo aqui em cima, vou pegar aqui o arquivo em PNG e soltar aqui dentro. Shift e vou diminuir o tamanho. Vou localizar ele aqui em cima. E agora eu vou colocar o nome do autor. E vai ficar na fonte Manrope. Tamanho 32. Prontinho, capa feita. Vou selecionar aqui o frame. Vou descer aqui e vou exportar com PNG. Daí agora seleciono a capa dentro da minha pasta. Abrir. Clico para fazer o upload e vou para o Next. Daí eu clico em PNG, que ele já vai começar um download automático do mockup. Prontinho, ele ficou dessa forma. Primeira imagem feita, próxima imagem vai ser a imagem daqui representando o problema. Para isso eu vou usar um outro aplicativo
que também é gratuito e você também consegue acessar ele só pelo navegador do seu computador. Eu vou abrir uma foto que eu já salvei previamente. Esse aplicativo aqui, Photopea, basicamente ele é uma réplica do Photoshop. Tudo que você consegue fazer no Photoshop, você consegue fazer aqui, só que de forma totalmente gratuita, sem você precisar ter uma licença do Photoshop e, melhor ainda, sem precisar ter o Photoshop no seu computador. O que eu vou fazer aqui é aplicar uma máscara para que essa imagem, quando ela for inserida aqui, pareça que ela faz parte desse fundo que está aqui. Então, para fazer isso é relativamente simples. Eu estou aqui com a camada selecionada e aqui embaixo, nessa opção do meio, eu vou clicar para poder criar uma máscara. Vou vir aqui na ferramenta do pincel, vou deixar a cor preta selecionada e aqui em cima eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho. A dureza eu vou escolher esse daqui que está pré-selecionado e eu vou passar aqui em cima da minha imagem. O que isso vai fazer basicamente é criar uma transparência ao redor da imagem para poder, quando ela for inserida lá na seção, ter esse efeito que eu falei. Depois que eu fiz isso na imagem toda, eu vou vir em arquivo, exportar como PNG. Próxima imagem que vai ser necessária, então, são os ícones aqui de 1, 2 e 3 para marcar os passos, as etapas do método. Vou voltar agora no Figma, vou criar um novo frame aqui, em qualquer tamanho aqui, não tem nenhuma regra para isso. Vou criar uma elipse aqui e eu vou entortar ela aqui um pouquinho. Vou colocar uma borda aqui em Stroke. A borda vai ter 2 pixels e vai ser na cor laranja. E aqui o fundo não vai ser cinza, vai ser transparente. Coloco então 0% de opacidade. Eu vou deixar um pouquinho mais espremida essa elipse. Vou rodar um pouquinho aqui mais e vou aumentar a borda para 4 pixels. E aí agora eu vou escrever o número 1 na minha fonte de texto principal, que é a Fawang. Vou deixar ela aí no bold, tamanho 140, e a cor vai ser esse branco, já que esse fundo aqui é um fundo escuro. Daí eu vou aqui, daí eu vou selecionar os dois, clicar em Alt e arrastar para o lado para poder duplicar. E aqui no 1 agora eu vou escrever 2, vou selecionar de novo, Alt, arrastar para o lado, e no 2 eu vou escrever 3. Eu vou agrupar cada um desses itens aqui, vou selecionar, Ctrl G, Ctrl G e Ctrl G. E agora eu vou exportar cada um deles. Vou exportar como SVG. Exportar, SVG, exportar grupo. Para os bônus eu escolhi essas duas fotos aqui, que eu também tirei lá do site Unsplash, ambas no tamanho 640 pixels por 427 pixels. E por último a foto do autor, Greg McKeown, que eu tirei do próprio Google. Agora vamos inserir uma a uma dessas imagens aqui. Primeira, a mockup. Acho que dá para fazer só um ajuste aqui nessa imagem, que é para cortar um pouco os lados. Então vou editar a imagem. A gente consegue cortar a imagem dentro do próprio WordPress. Então vou clicar em recortar e vou diminuir aqui o espaçamento dos cantos. Recortar e salvar. E aí agora eu insiro a imagem. Show de bola. Próxima imagem, a imagem representando o problema. Tá aqui ela, eu vou só soltar aqui o padding e vou diminuir a opacidade da imagem para ela poder colar melhor no fundo. Aqui a opacidade, vou deixar na metade. E aqui na coluna eu vou colocar o alinhamento vertical para meio. Agora aqui os ícones, vou selecionar o ícone, enviar SVG, enviei o primeiro aqui. Vou limpar o fundo para não ficar nenhum fundo na imagem. Aqui ele está no estilo empilhado. Eu vou trocar o modo de visualização para padrão. Ele some totalmente com aquele fundo que existia. E eu vou aumentar agora o tamanho. Aqui na cor primária eu vou trazer isso aqui para opacidade 0 para ele tirar esse fundo que estava existindo. Coloquei os outros ícones e colei o estilo aqui do primeiro. Agora a imagem dos bônus. Primeira. E por último agora a foto do especialista, que eu também vou alterar.
eu vou diminuir aqui o tamanho para que ele fique quadrado e fique certinho dentro do círculo. Recortar, salvar. E eu também vou diminuir aqui a escala, porque a imagem está muito grande. Eu acho que basta aqui 640 pixels por 640 e pronto. Voltar, inserir mídia. Perfeito, então vou atualizar, abrir uma nova guia. E assim ficou a nossa página na versão do desktop. O último ponto agora é fazer a otimização mobile. Vou clicar aqui no modo responsivo e a versão do celular. E na realidade a gente não vai precisar mudar muita coisa, porque os blocos eles já vêm otimizados para a versão mobile. E a gente também já tinha estabelecido os diferentes tamanhos que a fonte teria dependendo da tela. Então isso não precisa mais ajeitar. Um ajuste que a gente precisa fazer aqui é que essa logo, por ela estar dentro dessa coluna, na versão mobile, houve aqui uma inversão, a imagem veio primeiro e a segunda coluna, que é a coluna que contém a logo, está invertido aqui, né? Isso aqui era para estar aqui em cima. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar aqui o logo, vamos vir em avançado e aqui em responsivo a gente coloca para ocultar no celular. E aí eu vou duplicar ela, vou arrastar aqui para cima e em responsivo de novo, eu vou mostrar no celular e ocultar no desktop e no tablet. E aí eu vou centralizar aqui e aumentar o tamanho da minha logo. Então, se eu abrir no desktop, ela não aparece. No tablet também não, mas no celular ela aparece. Aqui eu vou só centralizar esse texto e diminuir aqui o tamanho do texto do botão. Acho que ficou melhor assim. Aqui eu também vou diminuir o texto, vou colocar em tamanho 14, copiar e colar estilo nas demais caixas. Aqui eu vou colocar uma margem do lado, 20 pixels superior, 20 pixels direita e 20 pixels esquerda. E também vou diminuir o tamanho para 14. Aqui não vou mexer nada, vou só aumentar o tamanho do ícone. Vou deixar em 82. Aqui não vou mexer nada, tamanho 14. Aqui está bem desconfigurado, vou selecionar a seção. Vou soltar aqui o padding 60 superior, 60 inferior e 20 pixels direita, 20 pixels esquerda. E aqui na segunda seção interna eu vou colocar uma margem superior de 30 pixels. Aqui acho que dá para diminuir esse título de 26 para 22 e o texto para 14. Também acho que dá para aumentar aqui o padding interno dessa seção para dar mais um espaço aqui, um fôlego aqui dentro. 20 esquerda, 20 direita e acho que ficou bom. E vou copiar aqui o estilo da coluna, colar estilo, copiar estilo do texto e colar estilo. Aqui embaixo também acho que não precisa mudar nada, só aqui no botão que eu vou diminuir para 14 e aumentar aqui o preço para 42, ficar mais visível. Aqui na garantia vou diminuir só talvez aqui o tamanho desse texto para 18 e aumentar esse aqui, que precisa ter mais destaque. Aqui também vou diminuir de 26 para 22. Vou diminuir aqui a altura entre as linhas. Então a altura da linha tá 36, vamos diminuir um pouquinho mais, 1.2. E é isso. Sem muito segredo, já estava basicamente todo organizado já na versão mobile. E mais uma vez, essa é a vantagem de você usar os templates prontos e só ir adaptando de acordo com o seu gosto e o estilo que você quer aplicar. Se você gostou dessa aula, pelo amor de Deus, curte ela e compartilha com alguém que precisa dessa informação. Porque dá muito trabalho fazer esse conteúdo aqui, mas eu sei que é muito valioso para muitas pessoas. Então, não seja egoísta, compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que precisa. E curta esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque tem muito mais de onde ver isso aqui. E aproveita para conferir todos os links que eu vou deixar na descrição. Aqui do lado eu vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para você continuar aprendendo aqui nesse canal. E no mais é isso, te vejo na próxima.